de Deus, a carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 9. Filipenses 4, 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Eu quero conversar um pouco com você nesta manhã sobre um assunto que, penso eu, é familiar a todos nós. Quero tratar sobre ansiedade. E eu estou seguro disso, você sabe o que é isso. Você conhece alguém ansioso. Você se vê no espelho todos os dias. Ansiedade foi considerado o maior mal do século XX. Está entrando para o século XXI como um mal ainda mais severo. Atinge todos os estratos sociais, todas as faixas etárias, todos os segmentos religiosos. Ninguém escapa desse grande mal chamado ansiedade. Mas o que é ansiedade? É preocupação. Ansiedade é você antecipar os problemas e sofrer por eles hoje, quando eles ainda nem chegaram. Ansiedade é algo que rasga você ao meio, estrangula você. Esse é o significado da palavra. É apertar o pescoço, é asfixiar, é sufocar. O que é que produz ansiedade? Esta carta foi escrita para lidar com esse problema. E a primeira fonte geradora de ansiedade está no capítulo 1 desta carta, que são as circunstâncias que fogem ao nosso controle. Acho que muitos de vocês ou já viveram, ou estão vivendo, ou talvez viverão situações tão difíceis, tão complicadas, tão adversas, que isso produz ansiedade. É um problema financeiro grave, é o desemprego numa época de recessão, é a vida emocional que precisa ser resolvida, é uma enfermidade que bate à porta da família e muitas vezes drena as forças, arrancando o vício da vida, mostrando a carranca da morte. É um relacionamento conjugal estável, que de repente se fragiliza. É uma separação amarga. É um divórcio doloroso. É um luto traumático. É uma amizade rompida. É uma decepção com alguém. Eu não sei que tipo de circunstância hoje encurrala a sua vida, mas isso certamente produz ansiedade. Paulo, no capítulo 1, revela como ele sonhara chegar em Roma, chega sim, mas algemado, chega preso. E se ele não tivesse muito cuidado, aquela circunstância adversa poderia ter tirado dele a alegria, tirado dele a paz, tirado dele a serenidade espiritual.
Mas ele olhou para a circunstância na perspectiva da soberania de Deus. E disse: eu quero que vocês entendam isso. As coisas que me aconteceram contribuíram foi para o progresso do Evangelho. Mesmo na situação mais adversa da minha vida, Deus estava no controle e Deus cumpriu uma agenda positiva para o seu reino. A segunda coisa que pode gerar ansiedade no seu coração está no capítulo 2, são os relacionamentos machucados e feridos. Nada gera mais angústia na sua alma do que um relacionamento estável, bonito, harmonioso, saudável, que se estressa. Alguém que devia caminhar com você, caminha contra você. Alguém que devia estar do seu lado, está contra você. Alguém que devia encorajar você, critica você, esmaga você. E se você perceber, naquela igreja havia tensões de relacionamento. Até as líderes femininas da igreja estavam em crise. Paulo diz: roga a Evódia, roga a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo diz no capítulo 2 que havia dentro daquela igreja partidarismo, grupos. Havia dentro daquela igreja gente que buscava os holofotes. Havia dentro daquela igreja pessoas que só pensavam nelas mesmas. E certamente, irmãos, essa dificuldade do relacionamento gera angústia, gera estresse, gera ansiedade no coração. Assim estava aquela igreja. Eu não sei como é que está você hoje, mas talvez você está meio estressado com alguém. Talvez você já parou de conversar com alguém. Talvez você olha para alguém assim e corta a volta. Talvez você está nutrindo alguma ponta de mágoa, de ressentimento por alguém. Isso azeda a alma. Isso aflige o coração. Isso rouba a sua paz. Isso produz em você ansiedade. Terceira coisa que Paulo menciona como fonte geradora de ansiedade nesta carta, está no capítulo 3, é a preocupação exagerada com coisas materiais. Dinheiro. E eu sei que vocês não se preocupam com dinheiro. Eu sei que vocês nem perdem noite de sono por causa de dinheiro. Eu sei que isso não tira a energia de vocês. Mas tem gente que fica tão preocupado com o dinheiro, que faz do dinheiro seu Deus. Que só se preocupam com coisas materiais. E certamente numa época em que a nação brasileira atravessa uma crise econômica severa, numa época em que nós temos mais de 11 milhões de brasileiros desempregados, numa época em que todas as cidades do Brasil, sejam elas grandes ou pequenas, aqueles comerciantes fecham suas portas. Eu estive recentemente no Vale do Aço, na igreja em que nós estávamos visitando. O pastor me disse: pastor, só na nossa rua aqui 24 lojas foram fechadas. Eu estive essa semana passada em Caruaru, no Pernambuco, e o pastor me dizendo que o comércio da cidade está totalmente abalado. Famílias desempregadas. O povo não sabe para onde vai. Pessoas que saem da universidade com o canudo na mão, mas não têm emprego. Pessoas que na hora mais necessária da vida, a família fica desamparada, porque não tem emprego, acha o trabalho. Isso produz ansiedade. Talvez você hoje está vivendo isso, estrangulado por esse sentimento. Talvez você é daquelas pessoas que ficam roendo as unhas. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que a ansiedade, ela é inútil. Totalmente inútil. Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua existência. A ansiedade vai prejudicar você. Porque a ansiedade é quando você pega um problema que talvez aconteça amanhã e traz esse problema para hoje e sofre por ele antecipadamente. Isso adoece você. Isso tira o seu sono, isso tira a sua paz, tira o seu apetite, ou dá mais apetite. Isso vai sugando as suas energias.
Essa ansiedade é um sintoma claro de que nós, nesse momento, tiramos os olhos de Deus, que está no controle da situação, que está com as rédeas da nossa vida em suas poderosas mãos, e tomamos isso para nós mesmos. Por isso Jesus Cristo disse: os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Quando eu fico ansioso, eu estou dizendo o seguinte: eu não acredito que Deus é suficientemente poderoso ou suficientemente bom para cuidar da minha vida. É por isso que Paulo, ao encerrar esta carta, trata desta matéria conosco. E ele diz assim: não andeis ansiosos, não de algumas coisas, mas de coisa alguma. O que Paulo está dizendo é que nenhum motivo, por mais pequeno ou mais gigantesco que seja, pode tirar-nos a paz, pode gerar-nos ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas não basta esta ordem do apóstolo. Precisamos saber, tem remédio para essa doença? Tem remédio, solução para esse pecado, já que a ansiedade pode ser um componente de doença ou pode ser um componente de pecado, porque é incredulidade. Qual a solução? Como é que você resolve isso? Para onde você caminha? Onde você encontra a saída para a ansiedade? E a resposta de Paulo: primeiro, você resolve a ansiedade quando você aprende a orar corretamente. Veja comigo, por gentileza, o que está escrito aí no versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A oração é um antídoto contra a ansiedade. Mas que oração? O que é oração? E Paulo aqui trabalha para nós 3 conceitos importantes. Ele fala de súplicas, ele fala de ações de graças e ele fala de oração. E oração é uma palavra genérica, mas aqui na língua grega significa especificamente essa palavra adoração. Então, oração trata de 3 coisas. Você adora a Deus, você pede a Deus, você dá graças a Deus. Mas qual a diferença entre adorar a Deus e suplicar a Deus? Qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz, e você suplica a Deus por quem Ele é como seu Pai, seu provedor. Se eu adoro a Deus por quem Deus é, então eu preciso fazer uma pergunta: mas quem é Deus? E a resposta talvez fosse dada hoje já na oração do pastor Arival. Diz que você alcança o pináculo do seu entendimento teológico quando você ora. As pessoas mais simples transformam-se em verdadeiros teólogos quando oram. Alguém de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quem é Deus? Vamos pensar um pouquinho em Deus. Nós aprendemos na teologia que Deus tem atributos que só Ele tem e atributos que Ele partilha conosco. Nós chamamos isso de atributos incomunicáveis e de atributos comunicáveis. Por exemplo, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Nenhum ser, nem anjo, nem homem tem esses atributos, só Deus os tem. Quão grande é o seu Deus, quão majestoso é o seu Deus, quão poderoso é o seu Deus, quão presente o seu Deus está na sua vida, quanto Ele conhece da sua vida, quão comprometido Ele está em cuidar de você, em amar você, em sustentar você, em perdoar você, em salvar você, em prover sustento para você. Quão grande é o seu Deus. Quando você para pensar que quando você adora a Deus, você está trazendo à sua memória quão grande e majestoso é o seu Deus, isso já é um antídoto contra a ansiedade. Quando você pensa nas grandes obras de Deus, como Ele do nada criou o universo,
Sem matéria pré-existente, Ele trouxe à existência tudo que existe, porque o universo não é originado espontaneamente, o universo não é uma produção de uma explosão cósmica, o universo não é o resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, o universo foi criado pela palavra do seu poder. E até hoje, nem você, nem eu, nem nenhum cientista sabe qual é a grandeza total do universo que Deus criou. Tão grande, tão vasto, tão sublime, tão fantástico. Esse Deus que trouxe à existência o universo, Ele é suficientemente poderoso para cuidar da sua vida. Esse Deus que você chama de Pai, Pai de toda consolação, é suficientemente bom para cuidar da sua vida. Não andeis ansiosos. Quando você adora a Deus, a ansiedade vai embora. Quão grande é o seu Deus? Talvez a melhor maneira de você entender isso é usando uma ilustração muito simples. Um dia um menino, seus 4, 5 anos, é a pergunta dos porquês, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, e os meninos parece que nessa idade se transformam em interrogadores por excelência. E um menino caminhava com seu pai, mãos dadas com ele, rua fora, quando o menino faz uma pergunta para o pai que deixa o pai embaraçado, deixa o pai perplexo, sem resposta imediata. E o menino perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? Você tem resposta para isso? Para uma criança de 4 anos? Você consegue explicar para um menino de 4 anos uma pergunta tão filosófica, tão teológica, tão complexa? A atitude do pai foi se calar, em silêncio, pensando. Daqui a pouco, entretanto, esse pai olha e vê um avião lá nas alturas, com as suas turbinas roncando. E o pai disse para o menino assim: meu filho, vem cá, dá uma olhadinha para cima. Você está vendo aquele avião? Estou vendo, papai. O pai perguntou: qual é o tamanho daquele avião, filho? E o menino respondeu: ah, papai, ele é muito pequeno, estava muito longe, muito alto. O pai percebeu a resposta do menino, pegou o menino, levou para o aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros, estacionado no pátio. O pai chegou bem perto e perguntou: filho, você está vendo esse avião? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, filho? Ah, papai, esse é grande, esse é muito grande. E o pai então respondeu para o filho: meu filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Você me perguntou qual o tamanho de Deus, então deixa eu explicar para você. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aqueles que não adoram a Deus, olham para Deus como um avião muito longe, está pequeno, é impotente, é incapaz. Mas você que conhece a Deus, que adora a Deus, que busca Deus, que conhece a intimidade de Deus, que sabe os atributos de Deus, que se gloria nas obras de Deus, Deus é grande para você, grande. Se esse Deus é grande e Ele é seu Pai, você pode suplicar a Ele, porque os ouvidos dEle não estão fechados, as mãos dEle não estão encolhidas, o coração dEle não está fechado para você. E se esse Deus é tão grande, você pode adorá-lo, e se Ele é seu Pai, você pode suplicar a Ele. Então você deve dar graças a Ele pelas suas obras, pelos seus feitos. Quando você ora corretamente, você está se vacinando contra a ansiedade. Esse é o primeiro remédio. Qual o resultado disso? Paulo responde no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por que guarda o coração e a mente? Porque a ansiedade é um entendimento errado e um sentimento errado. E notem vocês que essa palavra guardar aí, na língua original, traz a ideia de montar guarda, montar sentinela, montar uma muralha de proteção ao redor da sua cabeça e ao redor do seu coração, para que quando a ansiedade quiser entrar, você terá uma cerca de proteção na sua cabeça e no seu coração, e a ansiedade não poderá dominar a sua vida. Ao contrário, a paz de Deus, não uma paz qualquer, mas
mas a paz que excede todo entendimento. Por que isso? Porque a paz de Deus, irmãos, não é ausência de problema. A paz de Deus não é apenas presença de coisas boas. A paz de Deus, ela pode ser experimentada no meio do vale, no meio da tempestade, na crise mais aguda da vida, quando as lágrimas banham o nosso rosto, quando as dores latejam em nosso corpo, quando as aflições açoitam a nossa alma. Mesmo nessas circunstâncias mais adversas, você pode experimentar esta paz, a paz de Deus. É por isso que ela excede todo o entendimento. Então o primeiro remédio é esse: orar corretamente. O segundo remédio que Paulo diz que pode resolver o problema da ansiedade na nossa vida é pensar corretamente. Olha o versículo 8 comigo. Você pode ler comigo, toda a igreja? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Notem isso, irmãos. A nossa vida, ela é feita daquilo que nós sentimos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. Pense em ansiedade. Pense em ansiedade comigo. Quando alguém está ansioso, nós estamos falando de sentimento. Sentimento. Não estou bem, estou mal, estou estressado, estou angustiado, estou aflito, não consigo dormir, não consigo comer, tenho taquicardia, tenho um nó na garganta, tenho uma pressão no peito. E aí eu vou procurar alguém para me ajudar, e a primeira coisa que a pessoa olha é para o meu sentimento. Talvez me dê um remedinho para me aliviar a carga, me dê um ansiolíticozinho para eu dormir um pouquinho, para dar uma relaxada. Mas o que ele fez? Tratou de quê? Do sintoma. Mas não tratou de quê? Da causa. Não adianta tomar Novalgina se você tem uma infecção. E também não adianta tomar antibiótico se você precisa de uma cirurgia. Então, por que eu sinto o que eu sinto? Porque eu faço o que eu faço. O que gera o sentimento é o comportamento. Se você está fazendo coisa errada, pode ter certeza que você vai se sentir mal mesmo. E se você estiver fazendo coisa errada e não sentir mais mal, piorou a situação. Piorou a situação. Porque agora você está começando a cauterizar a sua consciência. Mas eu também não posso lidar com um paciente, eu não posso lidar com o meu problema apenas na área comportamental. Não posso. Sabem por quê? Porque eu preciso fazer uma pergunta. Por que é que eu faço o que eu faço? E a resposta dessa pergunta é: eu faço o que eu faço porque eu penso o que eu penso. O que gera o comportamento é o pensamento. E o que significa isso? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? O que é que governa a sua vida? Quais são as verdades que norteiam o seu comportamento? Em outras palavras, meus amados irmãos, não adianta eu tentar construir uma casa pelo telhado, eu preciso começar a construir a casa pelo fundamento. Eu não vou resolver o problema da ansiedade tomando apenas um comprimidinho para dormir. Eu não vou resolver o problema da ansiedade apenas com o meu comportamento A ou B. Eu vou resolver o meu problema da ansiedade quando eu mudo os meus valores, os meus princípios, os meus conceitos. E alimento a minha mente. Alimento a minha mente com o que está escrito no versículo 8. Finalmente, tudo que é verdadeiro. Então, ponha na sua cabeça o que é verdadeiro. Tudo que é respeitável, não ponha coisa suja na sua cabeça. Tudo que é justo, não ponha coisa injusta na sua cabeça. Tudo que é puro, não alimente a sua mente com sujeira. Tudo que é amável, não alimente a sua mente com coisa que é ruim, que detrata, que machuca, que fere as pessoas. Tudo que é de boa fama, não ponha na sua mente aquilo que é de má fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Alguém já disse que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça,
ou você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Mark Lloyd Jones, quando escreveu talvez o melhor livro sobre batalha espiritual que pelo menos eu conheço em língua portuguesa, O Combate Cristão, que é uma exposição de Efésios 6, ele fala daquilo que se chama de dardos inflamados do maligno. E ele diz que dardos inflamados do maligno é quando vem na sua mente um pensamento que não é seu, que você não gosta, que você não quer, que você não crê, que você não aceita, coisa que está na contramão dos seus valores morais, ou vocês nunca foram flagrados por um pensamento maluco? Ou vocês já não pensaram coisas que vocês tiveram vergonha de pensar? Ou já não passou pela sua cabeça coisas que você não teria coragem de contar para um amigo mais íntimo? São dardos inflamados do maligno. Em outras palavras, não pegue essas coisas para puxá-las para você, para nutri-las no seu coração. Não alimente a sua mente com coisa ruim. Agora, se você não quer alimentar a sua mente com coisa ruim, veja o que você está vendo, veja o que você está ouvindo, note onde você está andando, onde você está indo, porque essas coisas vão alimentar a sua mente, porque aquilo que entra pelos seus olhos, que entra pelos seus ouvidos, que entra pelos seus sentidos, vão se alojando na sua mente, vão se introduzindo na sua mente, e você vai ser um produto daquilo que está na sua mente. Então você quer sair da ansiedade? Primeiro, ore corretamente. Segundo, pense corretamente. Terceiro e último lugar, como é que você resolve o problema da ansiedade? Primeiro, quando você ora corretamente. Segundo, quando você pensa corretamente. Terceiro, quando você age corretamente. Olha o versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Irmãos amados, o conhecimento é uma grande bênção. É uma grande bênção. Lá no passado, quando Paulo estava discursando diante de Agripa e de Festo, chegou um momento em que Festo interrompeu Paulo e disse assim: as muitas letras te fazem delirar. Eu acho que hoje nós iríamos usar uma outra expressão: as poucas letras te fazem delirar. Tem muita gente que delira, não é porque conhece muito, é porque conhece quase nada, ou nada. Agora Paulo está dizendo o seguinte: não basta você saber, porque toda vez que você vem à igreja é uma bênção, você aprende um pouco, ou se não aprende nada, recorda o que você já aprendeu. Agora, se você fica com esse acervo apenas no nível do conhecimento e não põe isso em prática, isso vai botando mais peso na sua cabeça, mais culpa sobre os seus ombros, porque quanto mais você sabe, mais responsável você é. No dia do juízo de Deus, haverá mais rigor para nós que sabemos do que para aqueles que nunca ouviram. Então você quer se livrar da ansiedade? O que você viu, o que você ouviu, o que você escutou, o que você aprendeu, ponha isso em prática. Alguém já disse com muita propriedade: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você faz. Não adianta eu sentir: eu sinto que devo ajudar a obra de Deus, mas eu nunca entrego o meu dízimo. Eu sinto que eu devo participar da igreja, mas você não se integra na igreja. Eu sinto que eu devo viver uma vida de santidade, mas você não leva uma vida séria com Deus. Eu sinto que eu devo amar os meus irmãos, mas na primeira oportunidade você critica o seu irmão. Não basta sentir, é preciso fazer, é preciso praticar, é preciso colocar em funcionamento aquilo que passa pela nossa cabeça, irmãos queridos. Nós não podemos ser meros ouvintes, temos que ser praticantes. E quando você pratica a palavra de Deus, você está blindando a sua cabeça, você está blindando o seu coração, você está vendo a paz de Deus como sentinela ao redor da sua mente e do seu coração, você está blindando a sua razão e os seus sentimentos, você está se prevenindo contra a ansiedade. E eu termino aqui dizendo o seguinte:
que quando você usa os recursos de Deus para vencer a ansiedade, duas coisas acontecem. Você experimenta a paz de Deus e você experimenta a companhia do Deus da paz. Há uma diferença muito grande entre paz com Deus e paz de Deus. Se você é crente, verdadeiramente crente, salvo, você tem a paz com Deus. Isso não é sentimento, isso é relacionamento. Significa que você agora foi reconciliado com Deus e você está vivendo uma vida certa com Deus do ponto de vista da justificação. Não pesa mais condenação sobre você. Mas paz de Deus é relacionamento e intimidade. Nem todos os crentes que têm paz com Deus estão experimentando a paz de Deus. Paz de Deus você experimenta quando nas turbulências da vida, com problemas, com pessoas, com coisas, você põe diante de Deus a sua adoração, a sua súplica e as suas ações de graças. Então a paz de Deus vem fazer uma muralha ao redor da sua cabeça e do seu coração. Mas quando você experimenta a paz de Deus, mais do que isso, você tem a companhia do Deus da paz. Aí está o nosso refúgio. Aí está o antídoto contra a ansiedade. Aí está o remédio do céu para os males da terra. Aí está a resposta de Deus para o nosso coração, tantas vezes assaltado pela ansiedade. Você quer esse remédio para a sua vida? Você quer sair daqui hoje e diz: meu Deus, quero tirar esse peso de mim. Eu quero tirar esse fardo das minhas costas. Eu não quero viver mais estrangulado pela ansiedade. O futuro te pertence e tu estás lá no futuro. Tu tens o controle de tudo. Então, Deus, eu quero descansar nos teus braços. Porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o meu Pai. Tu és grande. E tu és bom. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua fronte. O que é que está afligindo hoje o seu coração? Que circunstância tem tirado o seu sono, seu apetite, sua paz, seu foco? O que aconteceu nos seus relacionamentos? Você está magoado com alguém? Decepcionado? Você cortou o relacionamento com alguém? Está gerando dor no seu coração, angústia na sua vida? Como é que você está hoje? Preocupado com o seu emprego, com a sua empresa, com o seu salário, sustenta a sua família, com os estudos do seu filho, com o seu plano de saúde, com o seu amanhã? O que é que você vai fazer? Ficar desesperado? Roer as unhas? Ficar estrangulado pela ansiedade? Você pode tomar outra decisão. Você pode orar, adorando a Deus, pedindo a Ele, dando graças a Ele. Deus escuta a oração. Deus atende a oração. E em vez de uma ansiedade minando a sua vida, você vai ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. Em vez de você abrigar pensamentos obscuros, sombrios, que vão atormentando a sua alma, que vão alimentando a sua vida de tanta inquietude e desassossego, você vai abrigar na sua mente as coisas de Deus, as coisas boas, firmando a sua vida num alicerce sólido. Você vai botar em prática as verdades de Deus que você conhece, que você tem aprendido, que você tem visto, que você tem ouvido. E então o Deus da paz vai ser com você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, volta o teu rosto para nós nesta manhã. Sonda o nosso coração. Tu conheces as lutas, os dramas, as lágrimas, as tentações, as ciladas, as pressões e seduções deste mundo. Tu sabes, meu Deus, que vivemos num mundo mau, num mundo caído. Livra-nos do mal,
livra-nos da ansiedade, livra-nos do medo, livra-nos das preocupações deste mundo, livra-nos, ó Deus, das coisas que tentam tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Dá-nos agora, Deus, um coração sereno e seguro em Cristo Jesus. Livra-nos, porque queremos ser, ó Deus, livres de todas essas amarras, desse cipoal deste mundo, para vivermos uma vida plena, abundante na Tua presença, glorificando o Teu nome, nos deleitando em Ti, fazendo a Tua obra e vivendo na plenitude do Espírito Santo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente e livra-nos de toda ansiedade, para que a Tua paz reine em nós e para que o Deus da paz caminhe conosco, em nome de Jesus. Amém.